O Dia Internacional da Mulher é registrado no dia 8 de março e durante todo o mês, várias ações são realizadas no Brasil com o sentido da reflexão pela igualdade socioeconômica entre homens e mulheres. Neste contexto, a desigualdade salarial chama muito a atenção. Seja pela herança da cultura patriarcal, questão racial ou gestação, dados mostram que existe uma intensa desigualdade de gênero no mercado de trabalho, deixando mulheres em menores postos e remunerações. Camila Cavalheiro, de 30 anos, é um exemplo real da exclusão de gênero causada pela maternidade. Ela conta como foi a sua experiência ao sentir na pele as dificuldades de ter um filho ainda muito jovem e tentar se manter ativa no mercado de trabalho. Quando o Matheus nasceu, eu trabalhava numa empresa, eu era auxiliar contábil, né? Pegava lá a parte administrativa. E logo que ele nasceu, eu saí dessa empresa. E quando foi para eu voltar para o mercado de trabalho, foi uma das experiências mais difíceis da minha vida, porque em todas as entrevistas de emprego que eu fazia, me era questionado se o meu filho tinha com quem ficar, se o meu filho teria, se ele já estava adaptado na escola, né, como que faria essa minha organização, sendo que essas não são perguntas que são feitas normalmente para os pais das crianças, né, somente para as mães. Camila ainda explica que em todas as empresas em que trabalhou após sua gestação, nenhuma procurou ter sensibilidade com as dificuldades que uma mãe de recém-nascido enfrenta. No primeiro ano de escola do Matheus, ele ficava muito doente, né? Porque é uma coisa normal das crianças dessa fase. E eu fiquei desesperada, porque eu não tinha com quem deixar o Matheus, eu não tinha o que fazer. A escola me ligava pedindo para ir buscar, porque ele não estava bem, ele estava com febre, né? Ele estava com vários sintomas. E eu tinha que me ausentar do meu trabalho para isso. E nesse um ano, né, nesse primeiro ano de escola dele, passei por 4 empresas diferentes, porque nenhuma delas aceitava, né, a questão dos atestados para eu ficar em casa com o meu filho, e sendo que eu não tinha, né, realmente ali o que fazer. A realidade de exclusão afeta Camila e outras milhares de mulheres, como aponta a Georgina da Silva Dias, diretora do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. De acordo com a especialista, não existem argumentos racionais para justificar que, em pleno século XXI, mulheres ainda ganhem menos do que homens, mas que o preconceito ainda prevalece. Que a gente tem muito pouca, a gente não tem uma justificativa plausível para além da questão da discriminação e da questão dessa estruturação dessa desigualdade histórica na sociedade, né? Por exemplo, as mulheres têm mais tempo de estudo do que os homens. As mulheres têm se preparado mais, né? Têm se qualificado mais para o trabalho do que os homens. Então, não se justificaria, por exemplo, uma inserção mais precária das mulheres por falta de qualificação ou falta mesmo de escolaridade, né? Da mesma forma, nós temos hoje mais de 40% dos domicílios, né, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, que são chefiados, né, são providos por mulheres, né? Então, assim, não existe uma opção nesse momento para as mulheres entre ficar apenas cuidando de casa. Embora a gente tenha diversas mulheres que trabalham muito, né, nos próprios domicílios como donas de casa, hoje nós percebemos que as famílias não conseguem prescindir da renda feminina e que muitas famílias, muitos domicílios têm apenas a renda feminina. Então, sob nenhum ponto de vista, é natural ou é justificável que as mulheres se insiram de forma tão precária, né? Georgina ainda aponta que, em um momento crucial da carreira, ocorre uma seleção pelo gênero masculino. Que os cargos, né, de mais prestígio, os cargos de direção, os cargos de gerência, eles normalmente são ocupados por homem. Sobretudo quando esses cargos eles são frutos de indicação, né? Então os homens ainda conseguem ter uma trajetória laboral, uma trajetória na sua vida profissional muito mais privilegiada. Durante a campanha eleitoral, o
então candidato e agora presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ressaltou em suas falas que as políticas para as mulheres em seu governo serão prioritárias. Rosane Silva, secretária nacional de Autonomia, Economia e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres, assegura que a promessa do presidente no período eleitoral são compromissos reais. De acordo com a gestora, o governo possui um cuidadoso olhar para o avanço na igualdade de gênero no país. Nesse sentido, aqui no Ministério das Mulheres, nós temos essa pasta que tem como objetivo central trabalhar com a autonomia econômica, com o combate à pobreza e à fome a qual as mulheres estão expostas na sociedade brasileira. Então, a nossa secretaria, ela quer, de fato, enfrentar esses grandes temas. Nesse sentido, nós vamos ter uma coordenação geral que, em diálogo com outros ministérios, em especial com o Ministério do Desenvolvimento Social, construir uma política nacional de cuidados no nosso país, com políticas públicas concretas que tirem essa responsabilidade com o cuidado da família. Então, nós queremos fomentar esse debate na sociedade, que o cuidado com a família, né, o compartilhamento das responsabilidades familiares tem que ser compartilhado entre a família, entre homens e mulheres, entre o poder público e também entre a sociedade. Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, também reforçou durante um café da manhã com ministras no início de março, para inaugurar o mês da mulher, que a gestão já realiza ações para combater a desigualdade e destacou a proposta do presidente da República em equiparar os valores recebidos por homens e mulheres. Ontem eu ganhei o maior presente que eu podia ganhar no Dia da Mulher, quando o presidente Lula confirmou o compromisso que fez conosco, quando ele disse que vai assinar o projeto de lei para mandar para o Congresso Nacional, garantindo, porque a nossa lei não nos serve, a que está lá, garantindo igualdade de salário entre homens e mulheres no Brasil.